Boa noite a todos os companheiros. Quero cumprimentá-los nas pessoas dos governadores presentes. Governador Luiz Cruz, aqui ao meu lado, vice-governador. Governador Bonifácio, que é o presidente da Comissão de Sociedade Paul Harris. Governadora Maria Auxiliadora, presidente da Comissão de Fundação Rotária. Governador, o governador Hugo Dória, nosso facilitador de aprendizagem. Governador Waldson Kleber, futuro governador, que estará 20, 26, 27, não é sendo governador desse ano, 27. Governador José Boa Sorte, nossa querida governadora Anaci Paim, que está, não é, hoje na liderança do DQA e fazendo um impulso, dando um impulso muito grande, com muito entusiasmo, fazendo tudo para o nosso Rotary crescer. Também cumprimento na pessoa do companheiro Manuel Humberto, que está aí presente também, governador. Governadores assistentes, governadora Silvia Mendes, governadora Tânia Marisa, governador Luan Paiva, Roberto Carvalho, Nilce Dória e Osdélio. Não consegui ver se tem mais algum. Sim. Marco Junqueira, nosso tesoureiro, sinta-se cumprimentado. Também quero cumprimentar a nossa companheira Maria José, presidente, em nome de todos os presidentes de clubes que estão aí presentes. E cumprimentar hoje, de uma forma bastante especial, a companheira Marilda Sampaio, que hoje já deu assim, eu diria, o pontapé principal para a criação do clube de Campo Formoso Esmeralda, que deverá estar sendo publicado logo no início da semana porque toda a documentação já foi analisada, já foi aprovada e hoje já foi o pagamento da joia. Então, certamente nos primeiros dias de agosto, teremos mais um clube no nosso distrito, o clube Rotary Clube Campo Formoso Esmeralda, com um grupo de companheiros entusiasmadíssimos. Estive lá pessoalmente, posso garantir que será um grande clube. Companheiros, é uma alegria estar com vocês, encerrando o primeiro mês da nossa gestão. E também vou pedir um momento só para cumprimentar meu colega de ano, governador Valmor Kaufmann, que está aí nos prestigiando com a sua presença, querido. Estamos na luta aí no 25, 26. Muito obrigada por sua presença. Então, companheiros, retomando. Estamos encerrando hoje o primeiro mês da nossa jornada da Governadoria 25-26. E quero declarar para vocês que eu estou muito feliz. Eu entendo que foi um mês muito exitoso, um mês de grandes conquistas, um mês em que pudemos já conhecer 22 clubes. É um ganho. No primeiro mês, a gente já conseguiu visitar, fazer visita oficial de 22 clubes, conhecendo realidades, não é? Passando informações e recebendo uma devolutiva de muito carinho, de muito empenho e de muito desejo de crescerem. Em todos os clubes que estivemos até hoje, nós tivemos uma garantia de que eles vão buscar crescer, vão buscar aprofundar as questões do conhecimento rotário, vão buscar ampliar o impacto através dos projetos e vão, sobretudo, também ampliar as questões das doações à Fundação Rotária. E hoje nós já tivemos um exemplo com a entrega, ontem, aliás, a entrega de uma empresa cidadã aqui de Aracaju, a empresa cidadã Fazenda Paquetá. Então, eu acho que nós estamos muito exitosos nesse primeiro momento. Pedimos ao nosso Deus Todo-Poderoso que continue nos amparando, não é? E, e fazendo com que toda essa luta seja uma luta de sucesso. Companheiros, o nosso primeiro seminário foi de DQA e o nosso segundo seminário também de DQA. Por que essa insistência, vamos dizer assim, em trazer o DQA? Porque o DQA é o sustentáculo do Rotary. Se não tivermos associados, comprometidos, engajados, entusiasmados, nós não temos Rotary. E sem Rotary não tem Fundação Rotária, não tem projetos, não tem subsídios, não temos nada.
Então, o nosso empenho maior nesse ano rotário é o DQA, ou seja, o desenvolvimento do quadro associativo. Em nossa governança, aqui hoje, na tela, nós estamos com a presidente da comissão DQA, que é a governadora Nancy Paim, que está, assim, não está medindo esforços para fazer com que todos se sintam envolvidos, entusiasmados e comprometidos em aumentar o DQA. Temos a nossa companheira Marilda Sampaio, que é a presidente da Comissão de Criação de Novos Clubes, que mudou o nome, passou a ser Desenvolvimento do Quadro Associativo, que é exatamente criação de novos clubes. E temos também a comissão, o presidente da Comissão de Atração de Novos Associados, que é o companheiro José Boa Sorte. Então, nós temos três pessoas ligadas diretamente a essa conquista, não é? Uma conquista sustentável de novos associados. Eu, às vezes, ouço algumas pessoas dizerem assim: ah, mas nosso clube está ótimo, nosso clube está até um número de pessoas fantástico, não precisamos estar nos preocupando com o maior número. Não, pelo contrário, quanto maior o clube, mais precisamos de associados para não cairmos na estagnação. Todo clube, quando ele cria uma zona de conforto, ele começa a cair. Zona de conforto é proibida até para a nossa vida. A gente não pode em nenhum momento achar que está tudo pronto, que está tudo certo, que não precisamos fazer mais nada. Pelo contrário, quanto mais equilibrados acharmos que estivermos, precisamos lutar mais ainda para poder ampliar essa força desse equilíbrio. Quero dizer para vocês que o tema do primeiro momento foi realmente a ampliação do quadro. Agora a gente traz a ampliação do quadro já com definições a título de saber de que maneira eu posso criar clubes. O nosso diretor, César Scherer, vai falar muito bem sobre isso. Ele vai nos mostrar os tipos de clubes que nós podemos criar. E nós sabemos que tanto, não é, nós das governadorias 25 e 26, quanto o presidente internacional, o Francisco Arezzo, ele já publicou isso. Ele diz que fundamental para crescer é criar clubes. E isso não é novo, nós já aprendemos isso nos nossos treinamentos. Todos nós sabemos que engajar, reter é muito bom, mas criar clubes é melhor ainda, porque você injeta, não é? Um oxigênio novo, você injeta sangue novo no distrito, sangue novo na cidade, é mais um clube, é mais um espaço de encontro de pessoas com diferentes capacidades, com diferentes potenciais, com diferentes profissões, e você se interessa mais ainda pela nossa instituição, que é o Rotary. Sabemos hoje que o Rotary não é apenas essa modalidade tradicional que nós temos na maioria dos clubes, maioria absoluta dos clubes do nosso distrito. Nós sabemos que hoje o Rotary, com a flexibilidade que existe para o mundo moderno, ele já nos possibilita abrir clubes, fundar clubes com diferentes modalidades. Ele faz com que a gente pense em ações, pense o que é que a gente pode fazer para nos sentirmos mais seguros naquilo que atende à realidade e o desejo do nosso associado. Os nossos associados têm propósitos, os nossos associados têm sonhos, e eles precisam colocar em prática. Então, nós temos, além das possibilidades dos clubes tradicionais, dentro do próprio clube tradicional, nós podemos fazer modificações, não é? No sentido de quebrar a rotina, no sentido de estabelecer modalidades novas de reuniões, reuniões itinerantes, reuniões em lugares diferentes, reuniões usando dinâmicas, não é? De motivação, enfim, algo que venha realmente atrair o associado. Precisamos sair daquela escola de que apenas se tem palestras que muitas vezes são muito enfadonhas e que não levam, não é, o associado a se sentir atraído pelos clubes. Então, dentro da própria modalidade tradicional, nós precisamos inovar. Isso, com certeza, o nosso diretor César Scherer vai falar muito bem. Precisamos também pensar na criação de clubes satélites, não é? Que são clubes que podem ser criados com o menor número de associados, sendo apadrinhados por um clube, e que vão se desenvolver para se transformar num clube tradicional, não no sentido de ser rígido, mas tradicional na modalidade primeira antiga. Temos também
a modalidade de clubes com foco em áreas específicas, não é? Então, assim, se o clube é um clube que tem uma característica para a saúde, então o foco daquele clube pode ser a área de saúde, ou a área de administrar, a área econômica, a área educacional, e aí você tem um leque de possibilidades para criar clubes baseada num foco. Nós também podemos criar clubes voltados para o companheirismo. Interessante, a gente acha que o companheirismo é só para festejar, mas o companheirismo também pode ser um clube que vai atuar, não é? Trazendo a modalidade esportiva, cultural, também de atividades profissionais e se reunir dentro do que eles propuserem para isso. Reuniões quinzenais, quem sabe até reunião mensal, mas desde que, ao ser criado, já esteja estabelecido que a modalidade de funcionamento dele é aquela modalidade. Também temos grupos de Rotary em ação, que também podem ser transformados em clubes. E por que não dizer também os grupos de casa de amizade, que podem ser transformados num clube de companheirismo, e está também possibilitada a fazer projetos, receber subsídios, sem perder a característica das casas da amizade, que é um trabalho mais artesanal, mais ligado para a arte. Então, temos muitas possibilidades, e temos certeza que essas possibilidades abrem portas para novos clubes. Exatamente, pensar na comunidade, pensar na faixa etária daquele clube, pensar nas propostas que essas pessoas têm e criar um clube que se adeque a essa realidade. Então, dessa maneira, eu apenas estou fazendo um apanhado geral, porque quem vai aprofundar essa questão é o nosso diretor. Nós estamos mostrando que podemos criar clubes, sim, de diversas formas, né? E ainda temos os NRDCs, os NRDCs, quando são bem criados e quando eles estão já adaptados, eles podem se transformar em um clube satélite, e isso é muito importante para eles. Então, a gente precisa ter esse novo olhar, que é um olhar de possibilidades de novos clubes, não é? Precisamos criar, no mínimo, por governador assistente, 2 clubes. Cada governador assistente assumiu conosco um compromisso de criar 2 clubes. Mas o governador assistente sozinho, ele não tem condição de fazer isso. Ele vai precisar da ajuda dos presidentes de clubes. Ele vai precisar de ajuda das comissões, não é? E para isso a gente tem pessoas gabaritadas no nosso distrito, pessoas com competência, pessoas com conhecimento de mercado, pessoas com conhecimento de comunidades, não é? Que são capazes de estar com esse olhar de busca de pessoas que podem vir a integrar os clubes de rota, né? Que tenham um perfil de rotariano. Eu quero abrir agora, enquanto o nosso diretor não chega, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser complementar, eu vou passar para a governadora Nancy para falar alguma coisa. E cumprimentando todos já mencionados pela nossa governadora Iara, nós estamos aguardando o César ingressar. Eu quero fazer alguns destaques que considero importantes. Nós estamos com a equipe que a governadora escolheu, com cerca de 38 governadores assistentes. Nós temos presidentes na grande maioria dos clubes, vamos dizer assim, a quase totalidade. Nós temos a equipe distrital assumindo as comissões que são estabelecidas formalmente na estrutura rotária. Então, na verdade, a governadora ela tem todo um conjunto de uma equipe que deve estar voltando-se para atender as demandas prioritárias. E essas demandas prioritárias foi definida no planejamento estratégico, no plano de gestão, nas ações que foram discutidas nas formações continuadas que fizemos no início, no período anterior à posse da própria governadora. E uma delas, que tem sido reiteradas vezes reafirmada, é essa de buscar entender melhor como esse quadro de associados pode estar contribuindo para que o Rotary solidifique suas ações, firme pilares
e encaminhe proposições que sejam as melhores para a sua população. Enfim, que tenha essa equipe voltada-se para as transformações, as realizações, a união em favor de um mundo melhor. Sozinhos não podemos fazer muita coisa. E o Rotary funciona como se fosse uma corrente que tem elos fortes, firmes, que podem estar viabilizando o crescimento e a realização das atividades. Então, partimos da premissa inicial básica de que a formação continuada é uma opção de melhor qualificar os quadros, de estar oferecendo a condição para que o nosso trabalho seja o melhor possível. Por isso, a necessidade de trazer à baila temas como esse do caso específico que eu estou assumindo aí a coordenação. A primeira abordagem do Alceu trouxe uma visão panorâmica bem significativa de como está a distribuição do Rotary no distrito 4.391. Ele mostrou vazios demográficos com potencialidades enormes de cidades, de municípios, de regiões, que poderíamos utilizar uma forma melhor de distribuí-lo. A governadora segue daqui da Bahia, ou segue de Alagoas, ou segue de Sergipe, até Barreira, Luiz Eduardo Magalhães, e ela vai encontrar no meio do caminho cidades de grande porte, com contingente populacional significativo, mas que não têm ainda a honra de constar com um grupo de Rotary. Cidades que estão aqui na região norte, cidades que estão no interior de Alagoas e de Sergipe, e é necessário que tenhamos conhecimento dessas demandas. Recentemente, uma pessoa comentou comigo: Irecê, uma cidade de grande potencial, com arranjos produtivos bem significativos, com um nível de desenvolvimento que está alcançando nos últimos anos, e não temos um clube de Rotary. Teríamos a condição de ali colocar. Essa semana, em decorrência de alguns eventos internacionais, saiu na mídia aí evidenciando como Teixeira de Freitas está com a potencialidade imensa de arranjos produtivos novos que estão hoje voltados para a importação, com trocas comerciais importantes voltadas para exportação. Então, tem, assim, potenciais inúmeros que nós conhecemos, que está em nossa região, próxima ou mais distante, e que nós vamos ter a condição de melhor atender, de trabalhar para conseguir resultado. A governadora, sozinha nas visitas, ela não tem a condição de buscar formas de viabilizar esse entendimento mais próximo, conversando com os potenciais associados. Mas o governador assistente está ali próximo. O governador reside, mora, conhece, tem essa realidade mais de próximo. E ele é que terá a condição de fazer essa articulação para buscar envolver aquelas pessoas que podem estar formando grupos em favor da criação de novos clubes. Criar clubes é super importante e nós vamos ouvi-lo falar sobre essa expansão. Criar clubes traz a opção, a oportunidade, melhor dizendo, de chegar a lugares que ainda não tivemos essa oportunidade. Na abordagem de o Alceu, ele colocou 79 cidades que já tiveram clube durante esse histórico todo do Rotary aqui no distrito e que tiveram eles fechados. É possível resgatá-los? É possível trazer novamente a oportunidade de criação, de recriação? Pode ser, porque às vezes fechou em um contexto de uma época que não mais corresponde à época atual. Fechou no momento em que essas ações não foram possíveis de frutificar, mas que traz um cenário novo que é possível de chegar até lá. Mas não devemos estar com foco apenas voltado na criação de clubes, porque se eu criar um clube numa comunidade e o outro que está ali funcionando vai fechar, você não vai levar um crescimento vegetativo regular. Você terá uma falsa ideia que está crescendo, mas com perda vindo associadas de outro lado, gerando essa descompensação que traz resultados que não são muito agradáveis aos nossos olhos. Então é importante criar clube, mas não perder o associado que já está envolvido naquela unidade que foi anteriormente firmada. É importante que os clubes novos existam,
mas tenha cada vez mais a oportunidade de manter, de reter aqueles que estão associados. Eu tenho exemplo de clubes atualmente que está conseguindo resgatar associados antigos que tinham se desligado por qualquer razão, qualquer motivo, e que estão sendo resgatados e voltando. Tem casos aqui recentes em que isso aconteceu, acho que foram com 4 pessoas em um só clube. Você já pensou? Você trazer aquele que já conhece, que já vivenciou, que saiu porque mudou o motivo de trabalho, que saiu por algum outro tipo de motivação na época que isso ocorreu, e ele agora está sendo convidado, entendendo que é um momento que ele pode dar contribuição. Então, trazer também velhos, antigos, pessoas que já estavam atuando para que eles possam estar presentes entre nós é também muito importante. E também está criando a oportunidade dos embriões. Por exemplo, eu considero o satélite um embrião, que pode ser, com pouco tempo, iniciado com 8, e daqui a pouco ele se transformar em um clube regular com 15 associados. Então, é um início. Às vezes você não tem os 15 associados para criar um novo clube regular, mas você tem 8 pessoas que poderiam estar vinculadas e que podem colaborar, contribuir e criar um primeiro embrião que vai dar origem ao núcleo de um clube em breve. O importante é que nós tenhamos o entendimento de que seremos fortes quanto mais tiver um maior número de pessoas participando. Seremos mais fortes quanto mais pessoas estiverem em ação. Por isso que não podemos diminuir essa corrente. Ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser ampliada, ela precisa ser cada vez mais fortalecida com novos integrantes. Vejo, e isso é muito importante, presidentes novos que estão assumindo com uma trajetória nova também no Rotary, mas cheio de garra, de vontade, querendo contribuir, com muita motivação para que tenhamos a condição de ter realmente um clube, um distrito forte em Alagoas, em Sergipe, aqui na Bahia. Isso é muito bom. Quando chegamos numa reunião que vemos uma motivação, eu tive numa reunião hoje, uma motivação muito grande, todo mundo querendo colaborar, um querendo indicar o outro, cada um trazendo formas diferentes de motivar a participação daqueles que já estão, e isso se constitui também em um momento significativo. Motivar quem está, levar essas pessoas que estão a conhecer qual é o trabalho que o Rotary faz, socializar aquelas informações que são importantes, envolvê-los em projetos, ter a sua participação efetiva, se sentir útil, importante naquele núcleo. Isso faz com que as pessoas permaneçam e sintam-se motivadas a continuar. Portanto, esse é o momento de dizer a todos, seja qual for a função que assuma no distrito, que esse trabalho de motivar, de captar, de envolver novos associados é de todos nós. Da nossa. Tem uma pessoa aqui admitindo, acho que é ele. É a nossa, da nossa governadora. É também uma motivação que deve ser feita por cada um de nós que tem uma vinculação direta com o DQA do seu clube, mas que também faz parte de uma outra comissão. Não está restrito esse papel de motivar, de envolver, de captar, de recrutar somente a quem está vinculado oficialmente ao DQA. Está com um papel que cabe a cada um dos integrantes do clube. Nós recebemos um documento agora, recente, eu encaminhei aí para os governadores assistentes, coloquei também para presidente de clube, destacando o quanto é importante tomar conhecimento do que é a nossa realidade, conhecer o estado da arte para ver se tem cada vez mais uma condição de contribuir melhor. Eu não sei se ele entrou aí, entrou, Yara? Até o momento não identifiquei, não, viu, companheira Naci? Eu estendi um pouco mais porque eu não vi a entrada Ele dele, deve eu estou estar na ligando. reunião. Ele deve estar na reunião antes e depois vir para aqui. Eu passei um WhatsApp também para ele aqui lembrando. Eu passei Companheira, também. Então, para Luz, concluir, dar um né? tempo para as pessoas falarem, né, fazerem pergunta, né, Ia? Eu Isso. quero só dizer que minha abordagem inicial é essa: é de convocar, de convidar, de motivar todos para que a captação, a busca por novos associados, a preocupação com o crescimento do número de associados seja de todos nós.
Nosso objetivo aqui é estar trazendo as informações, esclarecendo quais são os procedimentos, dando mais informações possível, e vocês também colocando para a nossa governadora, explicando, olha, eu sou nova, como Karina colocou hoje, eu preciso disso. Qual é o tipo de ajuda? Porque nós estamos aqui para isso e iremos buscar e dar qualquer forma de ajuda que for considerada. Eu preciso saber mais isso, eu preciso ter mais informações sobre isso. E aí estamos todos da equipe com esse papel e todos que estão assumindo a liderança como líderes rotários de todos os ambientes. Eu acho que nós poderemos passar um pouco aí para alguém que queira fazer pergunta, né, Yara? Enquanto aqui ele consegue entrar, porque ainda não conseguimos falar. Ele estava, inclusive, com horário inicial. Gostaria também, governadora Nancy, de relembrar as metas do DQA. Seria bom, não é? Para que todos que estão aí presentes se lembrem do compromisso que nós assumimos, não é? Então, a primeira meta do DQA é ampliar em 20% o quadro associativo, observando os princípios da diversidade, equidade e inclusão. Então, essa é a nossa primeira meta, não é? Cada clube procurar criar essa possibilidade de aumentar em 20%. Não importa o tamanho do clube. Se ele crescer em 20%, ele dá um retorno de 20% de associados do distrito como um todo, e a gente consegue atingir essa meta. Conseguir também um aumento real do quadro associativo, não é? O aumento real é esse. Eu admito associado e não dou baixa em nenhum associado. No momento em que dá baixa em associado, o crescimento passa a ser sem sentido. Não existe crescimento, existe o quê? Uma equiparação só ao que tinha antes. Então, clubes com menos de 10 associados, nós estamos estimulando a atingir os 10 associados. Menos de 10 associados é muito difícil para fazer tudo, gente. Qualquer ação. Então, vamos buscar, vamos focar e vamos trazer novos associados para completar os 10 associados. Clubes com 10 a 20 associados deverão dar posse a, no mínimo, mais 5 associados. Clubes com número superior a 20 associados deverão aumentar o seu quadro totalmente em 20%, não há por que não fazer isso. E quando a gente já está vendo clubes dando posse aí, são clubes que já estão, olha, atingindo sua meta. Nós tivemos clubes que deram posse a 3 associados, a 4 associados, não é? Estão ouvindo Karina falar aí a 5 associados. São clubes que estarão cumprindo a meta. E não fique satisfeita, cumpriu a meta, supera a meta. Vamos buscar mais, não é isso? Precisamos. Governadora, já batemos a meta, mas vamos superá-la, viu? Ó, que maravilha! Parabéns, Karina. Parabéns. É isso aí. Você, na verdade, está estimulando e resgatando e reconstruindo o clube. E isso é maravilhoso. É uma prova de que os clubes precisam ter as presenças jovens. E quando a gente consegue alinhar a presença jovem feminina, aí a coisa fica melhor ainda. O trabalho, não é? O apoio que você está dando a seu esposo como presidente, isso é maravilhoso. Entendeu? Então a gente precisa estar estimulando essa presença feminina no Rotary. Eu acho que a gente tem um campo imenso, não é? Para novas associadas. Temos muito, muito mesmo. Bom, precisamos também aumentar a retenção dos associados. Os clubes que retiverem ou fidelizarem seus associados receberão menção distrital. Nós ficamos tristes porque nós tivemos clubes que retiraram associados em quantidade agora no início do mês de julho, não é? Então, nós começamos o nosso ano perdendo associados, que não era para se perder associado no início da gestão. Mas, infelizmente, ocorreu isso no dia 1º de julho. Então, nós precisamos, né, repor e superar esse número. Não é apenas repor, é superar esse número. Precisamos, e está aí na meta, criar 15 novos clubes de Rotary. Então, vocês estão vendo que a meta está até pequena, porque se nós temos já criação de clube no primeiro mês, já temos um segundo que vai sair agora no início do segundo mês do ano, nós vamos superar, não é? Então, temos a possibilidade de criar 7 clubes na Bahia, 5 em Sergipe, 3 em Alagoas. Vai depender de quem? Vai depender do próprio Estado, não é? Das pessoas que estão à frente da liderança na Bahia, em Sergipe e em Alagoas. Desculpem,
Eu estou com a garganta um pouco inflamada, falando muito esses dias. Enquanto a nossa governadora toma água aí, eu quero destacar também no ponto que ela deu agora, é que se o clube também não cumpre os compromissos firmados com o pagamento das taxas, principalmente aquelas que estão associadas Isso, ao Rotary Internacional, ele também perde associado por conta da desvinculação do estágio de exato. desativação ou de suspensão do clube. Então, às vezes, você tem o associado, e como nós temos alguns agora, mas não está sendo computado porque tem ainda a pendência com taxa distrital. E esse é um ponto também para garantir a saúde do clube e o seu funcionamento pleno. Exatamente. Temos também uma meta que é dar posse a pelo menos um associado na visita oficial da governadoria. E vocês vejam o seguinte: muitos clubes estão cumprindo, estão dando posse em nossas visitas, não é? E precisamos aumentar. A proporção que o tempo vai passando, os clubes vão tendo mais tempo de preparar associados, vão tendo mais tempo de dar posse nessa data. Por que que é importante isso? Primeiro, porque normalmente o clube faz um evento diferenciado na visita do governador. E acoplar essa visita à posse faz com que a posse do associado seja uma posse festiva, seja uma posse que vá marcar o seu momento. Nós vamos presenteá-lo com distintivo e às vezes até com outro brinde também. Nós temos feito isso. Isso vai marcar a vida rotária dele. Eu tomei posse numa visita de governador. Ele já começa a entender, não é, a grandiosidade da instituição que ele está participando. Queria dizer também que quando a gente pensa na criação do clube, aí fazendo só um parêntese, porque eu Nancy retomou essa fala, precisamos ver a sustentabilidade do clube, não é? Nós não podemos criar um clube sem falar para eles das obrigações financeiras que eles têm, porque o distrito não pode, não é, de maneira nenhuma, cobrir despesas de clubes. Nós não podemos, nós não temos esse direito, não é? O distrito, ele ajuda nos projetos distritais, mas nas finanças do clube, não. Então, cada clube que for criado sabe que tem taxa, sabe que tem a joia, não é? Os clubes criados agora, eles só vão pagar em janeiro, mas os clubes que foram criados no final da gestão, não é? 25, 24, 25, eles já pagam agora, isso aí é importante saber, não é? E precisa ter o sustentáculo, porque também não adianta criar um clube hoje e daqui a uma semana, 2 semanas, tá tirando associado do clube. Isso aí não tem sentido, não tem cabimento. Então é bom, quando estiver pensando em criar o clube, ver essa questão das finanças e da sustentabilidade do clube. Voltando aqui às metas, nós colocamos que cada clube deveria dar posse a, no mínimo, 3 mulheres e 3 jovens. Isso é maravilhoso. E também criar clube satélite, não é? Criar um clube satélite que é um embrião para o Rotary Club tradicional, como bem disse a governadora Nancy. Precisamos estar atentos com uma imagem pública bem bacana de cada clube, para que a comunidade externa conheça o que o Rotary faz. E precisamos também divulgar, não é? Esse nosso trabalho de Rotary na comunidade, de visitando empresas, visitando locais que a gente sabe que é um nicho para rotariano, que tem pessoas com capacidade de ser rotariano. Precisamos levar esse conhecimento. Muita gente não sabe o que é o Rotary. Às vezes a gente chega em uma empresa para conversar ou comprar alguma coisa, vem o distintivo e pergunta o que é isso? Quando a gente fala, poxa, eu não sabia que existia uma instituição responsável pela, pela erradicação da poliomielite. Se encanta, então a gente precisa estar divulgando, né? E, por último, seria realmente pensar em criar clubes mais flexíveis, como eu falei antes, clubes satélite, clubes corporativos, clubes virtuais também, clubes por ação, clubes que atendam à necessidade da comunidade. Então, a gente vai voltar agora a ver quem está com a mãozinha levantada para abrir espaço para falar. Eu passar Boa aqui para sorte pediu a palavra. companheiro, boa sorte. Companheiro, boa sorte com a palavra. Microfone, companheiro.
Desculpa. Boa noite, companheiros e companheiras, presidentes de clube, governadores, governadora Yara, Nassi, Hugo e demais governadores. Das reuniões que eu tenho participado, Yara, eu tenho lembrado de um nicho muito importante, até algo que já foi dito por Anassi, mas tem um outro propósito que é exatamente resgatar não só os companheiros que deixaram o clube em função da pandemia naquela época e que, ao retornarem às reuniões virtuais, não conseguiram aprender, né, manejar o computador e, por isso, afastaram, né? Mas também outros aposentados que ainda estão em condição de ajudar. Nós temos muitos aposentados aí que podem participar do Rotary, né? Que ainda estão lúcidos, e nós estaremos também prestando um grande benefício a eles, né? Tirando do isolamento, né? Jogando num grupo social muito importante e aproveitando também a experiência de cada um deles, né? Eu tenho dito isso em algumas reuniões que eu participo, e eu acho que também é interessante no nosso distrito rever isso. Se cada companheiro descobrir um tio, sei lá, o pai, um amigo, um vizinho, né, que esteja aposentado e que tenha ainda lucidez para participar, mesmo que as reuniões sejam virtuais, ele pode participar, alguém ensina ele lá, né? Qualquer coisa chama Tosta, que Tosta vai lá e ensina ele a fazer, como é que acessa o computador, não é, Tosta? Então, eu acho que tem que fazer algo diferente para ver se acontece resultados diferentes. Eu imagino que com essa ação de todos os presidentes, de todos os companheiros responsáveis pelo DQA, o distrito, nós possamos ter algum sucesso, porque nós temos muitos aposentados aí em condições ainda de fazer esse trabalho. E, como eu disse, eu tenho levado essa mensagem minha, esse pensamento meu, em todas as reuniões que eu participo em várias cidades, né, em vários clubes do Brasil, principalmente, né? Então, para análise, né, eu acho que deve ser incentivado isso. Outra coisa, Yara, eu tive essa semana conversando com um governador assistente e perguntei a ele, né? Você vai assumir a governadoria assistente da companheira Yara, né? Fui convocado e tal, me pediu fazer o trabalho. E quais são as suas metas para esse ano? Como é que você está pensando em ajudar, em fazer crescer o distrito? O que você está pensando? Não tenho meta, não recebi meta. Olha, isso aí é uma coisa que eu tenho certeza que ele recebeu. Agora, eu não sei como é que ele foi me dizer isso logo para mim, que não tem meta, eu sei que tem as metas definidas. Então, eu acho que seria bom fazer uma nova reunião com os governadores assistentes para relembrá-los das metas que foram estabelecidas durante os seminários que eu sei que houve, né? Isso, né? Como é que ele me diz para mim que não tem meta? Você não vai criar clube? Não tem clube satélite? Quantos companheiros você vai colocar em cada clube da sua responsabilidade? Não tenho meta, não recebi meta, não. Como é um cidadão até bem esclarecido, né? Com quem eu conversei, não vou citar o nome, é claro, mas eu achei aquilo meio estranho. Agora, eu acho que ele está, sei lá, eu não sei não. Aí fica para análise da nossa governadora, até também da governadora Nassi, o Hugo Dória também, né? Que eu achei isso um negócio meio grave até, porque ele dizer que não foi estabelecido meta para ele, né? Não só na criação de clube, mas também como o desenvolvimento do QA. Então, eu fiz essas duas colocações para lembrar da nossa preocupação, da minha preocupação com o distrito, principalmente com o nosso distrito 4.398. Sabemos que a Bahia tem um potencial muito grande. Irecê foi citado por Anassi, já foi tentado algumas vezes. Eu mesmo estive em Irecê em algumas oportunidades, mas senti dificuldade. Mas é isso mesmo, né? Faz hoje, outro vai amanhã até dar certo. Ela tem um pedido também da companheira Zélia Jacobina, que ela estava se sentindo isolada lá em Xique-Xique, né? E pedindo para criar um clube em Irecê, né? E Irecê tem um potencial, todos nós sabemos disso, né? O que precisa exatamente encontrar alguém lá, né, capaz de assumir, como liderança que convocar as pessoas que acham que tem condição de ser rotariano e a gente incentivar. Vamos buscar o governador assistente lá da região, Yara, para ver se a gente, né, dá uma incentivada também, como também tem Serrinha, né? Euclides da Cunha, são tantas as cidades. Vitória da Conquista é um absurdo. Vitória da Conquista só tem um clube. O que é que impede de criar outros clubes Vitória da Conquista? Tem um mistério ali. Aliás, eu sei, muitos sabem desse mistério qual é. Mas vamos ver se a gente tenta superar isso aí, né? Não vou falar, tá? Então, está aí também. E eu estou à disposição também para ajudar no que for possível. Principalmente na criação de clubes. É uma coisa que eu sempre bati, que nós só vamos crescer realmente quando passarmos a criar mais clubes, né? Porque aí nós temos certeza que estão
dando apoio a esse grupo que vai ajudar muitas comunidades, né? Estou satisfeito, muito obrigado. Parabéns Eu pela queria passar a palavra agora para a companheira Marilda Sampaio, para ela contar um pouco da experiência dela, como é que ela conseguiu chegar a esse clube que já tinha acabado e criar um novo clube. Que estratégias você usou, Marilda? Conte aí para todos nós. Boa noite, governadora. Boa noite, Ana Cia, nossa coordenadora, que está fazendo um trabalho extraordinário junto com o nosso querido governador Boa Sorte, todos os demais governadores aqui presentes nessa sala, governador Bonifácio, governador Hugo Dória, a Dora também, os nossos governadores futuros, Gracinha e Kleber. Na realidade, o clube de Campo Formoso, eles já haviam sido rotarianos e, infelizmente, o clube fechou. E o companheiro Boa Sorte até conhece muito bem aquela região de lá, que também fez um trabalho fantástico junto àqueles clubes da região de Senhor do Bonfim, de Campo Formoso. E a gente vem acompanhando eles. Eu fui governadora assistente e a gente criou um laço muito forte. Eu fui governadora assistente em algumas gestões e a gente tinha um laço muito forte e eles sempre mantinha esse contato com a gente, né, no sentido de ter esse sonho de retornar, e aí tínhamos algumas dificuldades, mas a gente foi alinhando, e graças a Deus deu muito certo, porque eles estão, assim, com muita sede, com muita vontade de fazer a diferença, são companheiros que têm um serviço prestado, o Rotary Clube de Campo Formoso tem uma história já registrada nos anais do Rotary. E acho que seria um desperdício, uma perda tremenda que a gente não tivesse esses companheiros com a gente, que retornassem ao Rotary e pudessem contribuir como eles sempre contribuíram. E aqui, governador, eu até quero também pegar um pouco da fala da nossa coordenadora Nasci, como sempre, muito bem atenada, nos trazendo sempre metas e opiniões, ideias, abrindo caminhos para que a gente faça a diferença nessa gestão. Dizendo, governadora, que aqui o nosso clube de Capim Grosso, por exemplo, a nossa presidente, nós estamos no 40º ano de Rotary de Capim Grosso. E se criou uma ideia bem bacana, que eu acho que pode servir também de exemplo para outros clubes, que é fazer o levantamento de todos, capingrossenses e outras pessoas que foram rotarianos na história do Rotary de Capim Grosso nesses 40 anos. E dentro desse relatório, desse levantamento que nós estamos fazendo, desse legado, desse aniversário, a gente vai fazer um comunicado a todos esses ex-companheiros, inclusive aqueles que já não estão mais aqui, os seus familiares, e a gente vai fazer uma homenagem para todos esses que passaram, que estiveram com a gente, ou que foram rotarianos, ou que foram embora, ou que não estão mais aqui, para que a gente possa, através disso, mostrar a importância do Rotary, o quanto eles também são importantes para a existência do Rotary de Capim Grosso, que eles fazem parte dessa história. E acho que quando a gente reconhece a história de todos os rotarianos que passaram, ainda que eles não estejam com a gente mais, mas que ao ser reconhecido, ao ser lembrado, foi como a Nassi falou anteriormente, eu acho que isso a gente atrai eles também. É uma forma da gente reconhecer. Eu acho que a gente precisa também reconhecer o trabalho que nós fazemos nos nossos clubes. E muitas vezes aquele companheiro que fica ali no silêncio, mas que faz muito, independente de falar, de se manifestar ou não, ele precisa ser reconhecido. Então, eu acho que isso também uma forma também da gente provocar, incentivar para que os companheiros que estão no clube, aqueles que já passaram, possam retornar. E uma outra coisa que eu fiquei encantada também foi com a fala do governador Boa Sorte, quando ele traz a questão da idade. A gente vai envelhecendo e me parece que a gente entra num processo do etarismo, no sentido de parecer que às vezes somos invisíveis. E aí o Rotary foca muito na questão da mulher e foca muito na questão da juventude. Mas hoje eu vejo as pessoas idosas sendo meio que excluídas do processo de participação na sociedade. E acho que quando o governador Boa Sorte fala do aposentado, eu acho que é uma ideia incrível da gente se criar um possível clube, sim, de Rotary de aposentados, por que não? A gente tem tantas coisas para discutir em prol dos aposentados, em prol dos mais idosos, né? Da pessoa idosa, né? Temos leis, inclusive, próprias para isso. Eu acho que é bem bacana essa ideia. E dizer para o governador Boa Sorte que a gente já teve visitando Irecê, inclusive. Eu já tive lá pessoalmente.
e a gente fez um levantamento. Irecê é uma cidade extremamente pujante, rica, que cresce assim de uma forma impressionante. Ali nos seus arredores tem uma área muito bacana, que eu vejo assim um olhar muito grande, um potencial muito grande de ter Rotaries atuantes e que pode fazer muito por todos nós. Mas Irecê tem o Laios, que é muito forte, né? Que é também parceiro, né? Por que não dar as mãos? Porque estamos todos juntos, né? Somos todos voluntários, somos todos servidores da humanidade. Então, assim, algumas cidades bem bacanas que eu acho que tem grande potencial de vir. Inclusive, a gente também já esteve vendo Serrinha também. E Serrinha já tem um potencial muito forte também. E ali naquela região também de Serrinha, tem cidades incríveis, que pode se fazer também um trabalho de trazer um clube, né? Eu acho que a gente tem muito espaço aí, e estou muito confiante, estou muito feliz. Muito obrigada, governadora, pela confiança. Excelente, excelentes colocações, Marilda. Isso é ótimo, né? Olha quantas ideias estão surgindo aí. Clube de aposentados. Eu acho que é bacana isso aí. É uma coisa a pensar, não é? Bom, continuamos com a palavra franqueada. Agora eu vou fazer o seguinte: enquanto nós aguardamos, né, o nosso diretor Sherry, deve ter ocorrido alguma coisa que ele não conseguiu chegar ainda, mas nós temos um companheiro GD 2526, muito competente, que está aqui na sala e pode dar uma boa contribuição em relação à criação de clubes, que é o companheiro Valmor Kaufmann. Você poderia, companheiro Valmor, dar uma palavrinha para a gente? Bom, boa noite novamente a todos. É um prazer estar aí, né? Rever, né, a companheira Yara, o companheiro Luiz, né? Uma satisfação. Meu nome é Valmor, sou do governador do distrito 4.700. E a gente trata o DQA do jeito como vocês estão tratando. É essa linguagem que a gente tá usando, está falando, mas nós acreditamos muito na força do trabalho, né, Yara? A gente foi muito preparado, nós desde 2023 a gente teve um treinamento muito bom e a gente foi realmente preparado para fazer um grande ano rotário. E com certeza a gente fará. Eu tenho certeza, eu vejo pela qualidade das falas de vocês, a gente realmente vê que vocês estão muito empenhados. Parabéns por essa live aí. Então, é muito bacana, você mobiliza as pessoas e é importante que cada um de nós, né, entra com a sua responsabilidade, né, particular, individual, justamente para dar a sua participação. Eu creio que o DQA, ele é uma coisa que brota dentro do nosso quadro associativo, assim como todos os outros projetos a gente vê. Porém, o DQA, ele é algo diferente. Ele é uma arte, na verdade. Você fazer crescer, fortalecer, expandir o Rotary. Então, eu falo muito com o meu coordenador de DQA, eu digo para ele, nós temos que ensinar métodos, né? E também aumentar um pouco mais a taxa efetiva de participação do rotariano na indicação de nomes com potencial rotário. Se nós conversarmos mais com a nossa sociedade, quando a gente vai vender uma feijoada, quando a gente vai fazer um evento, parar para conversar. Os rotarianos têm que ter essa condição de conversar pelo menos 2, 3 minutos sobre Rotary com alguém. E quando alguém para escutar a gente, aí mesmo você tem que se dar conta que esse é um grande candidato a ser companheiro. Então, claro, isso seria uma pré-conversa, mas quando a gente vê que essas pessoas são simpáticas às ações do Rotary, quando eles começam a perguntar muitas vezes sobre Rotaract, porque o meu sobrinho é do Rotaract, deixa ele falar, você simplesmente entra na conversa dele, porque ele gosta, eles querem ouvir. Mas o importante é que cada rotariano, né,
nós nos capacitamos um pouco mais, né, com relação a todas as questões do Rotárias. Hoje está muito fácil. O Rotary está nos dando essa oportunidade de nos capacitarmos, né, todo dia. É bem verdade que nós temos hoje várias classes etárias, né, faixas etárias dentro do Rotary. Eu vi vocês falando sobre o Clube dos Aposentados. Como eu sou aposentado, eu sempre digo para as pessoas, eu não me vejo hoje tendo uma vida social ativa na minha comunidade se eu não fosse do Rotary. Eu sempre trabalhei com o público, sempre trabalhei no varejo, e, na verdade, o Rotary é um grande varejo. Nós somos, né, o balcão do Rotary Internacional, da Fundação Rotária, a gente está aqui, mas nós não podemos esperar o cliente entrar na nossa loja. Nós temos que ir ao encontro dele. Então, é isso, né, governadora? A gente que faz cada dia um pouco, tentando contribuir com alguma coisa, mas eu tenho certeza, com o empenho de todos, né, com a sabedoria, né, com a calma também, com a tolerância que nós temos que ter às vezes também, a gente, com certeza, nós vamos chegar no final do ano com grandes resultados. Cumprimento a todos vocês pela oportunidade também de me dar aqui, de eu falar um pouco do meu distrito. Eu tenho uma alegria muito grande, né, Yara? Eu queria compartilhar com vocês. No dia 16 de julho, obra de muito trabalho, a gente atingiu uma meta muito importante, mas ela é importante para mim, para minha vida rotária, né, porque a gente atingiu 100% dos clubes no lançamento das metas do My Rotary. Quer dizer, são metas todas vinculadas ao nosso plano de ação. E eu vejo aqui vocês falando, eu vejo que cada vez o plano de ação está mais presente dentro do Rotary. Porque, na verdade, ele é o nosso guia, né? Para dizer se nós estamos fazendo o Rotary da forma certa ou não. Então, isso é muito bacana. Eu vejo também, eu tive essa experiência quando nós começamos o treinamento com o BETS. Eu fiquei impressionado com o grupo seleto de presidentes que a gente recebeu assim de presente para trabalhar. Muitos ligados a gestões de empresas. É isso que a gente quer. Nós queremos mudar um pouco a linguagem do Rotary, falar em gestão, né? E esse modelo, à medida que a gente traz ele da empresa para dentro do Rotary, vai ser um avanço, né? Vai ser uma inovação. Então, eu acho que todos nós vamos ganhar com isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos, sucesso sempre para nós. Muito obrigada, companheiro Valmor. Excelente contribuição. Eu acho que é isso, essa troca de experiência, não é? Essa comparação que você fez aí, e nós temos que buscar realmente novos clientes. É isso que nós vemos. Nós não podemos ficar, nenhuma loja hoje, nenhuma, pode ficar parada com o funcionário atrás do balcão esperando o cliente, não é? Ele vai buscar, ele vende e ainda leva até a porta para o cliente voltar. Isso É quando ele não verdade. vende online, não é Isso, verdade? Então, o é Rotary verdade. a gente precisa estar dentro dessa linha. Muito bem, muito obrigada, viu? Desejo todo sucesso também para vocês todos aí do 4.700. Muito grata pela sua participação. E vamos continuar. A governadora Nancy já levantou a mãozinha ali. Vai lá, governadora. É importante fazer alguns outros destaques que eu gostaria nessa oportunidade. Novos associados ingressam no clube porque recebe referência de alguém que convidou, alguém que fez uma indicação, acha que a pessoa tem um perfil porque já se dedica a causas sociais, já tem uma atuação na comunidade que deve ser considerada, mas ela precisa conhecer o Rotary. Ao dar posse a um novo associado, façam com os mais experientes instruções otárias, explique o que é o Rotary, apresente a prova quadra, discuta valores, discuta proposições que são realizadas, passe informações sobre o seu clube para que saiba o estado da arte, da trajetória daquele clube. Enfim, a pessoa, para se sentir inserido, não é apenas da posse, ela precisa estar inserida porque ela conhece, porque ela tem as informações.
Então, as instruções rotárias, elas devem ser uma constante em cada clube, para que tenhamos a condição de passar as informações que são associadas. É um aprendizado de Rotary que ele vai ter se você tiver oferecendo essas oportunidades. Um outro aspecto também que eu gostaria é que nós estamos pensando em fazer uma roda de conversas, já conversei isso com a governadora, para discutir, tem um especialista aí indicado por Boa Sorte, para ele abordar clube satélite, outro para abordar clube, outro para vir discutir proposições como essa que Marilda passou, com modalidades distintas de clubes que você pode criar e essa versatilidade, essa flexibilidade, o Rotary hoje nos permite fazer. Clube só de professores, só de médicos, só de engenheiros. Meu clube tem 107 associados. Lá nós temos mais de 30 engenheiros, mais de 30 advogados e outras profissões. Mas nós podemos formar o clube que tenha um número de participantes, que tenha o interesse de colaborar em uma comunidade que não necessariamente tem essa toda diversificação. Então, essa roda de conversa é para trazer a contribuição de detalhes maiores sobre essa estruturação. Como funciona o e-clube, como funciona é, um clube satélite. Aspectos importantes também sobre o funcionamento das reuniões. É importante, você deve fazer obrigatoriamente 4 reuniões, uma em cada semana. Não necessariamente, você pode fazer 2 presenciais, 2 que são virtuais. Isso flexibiliza, diminui despesa, viabiliza. É claro que quando a gente tem a oportunidade do aconchego, da afetividade, de olhar no olho do outro, de estar ali junto, são momentos assim super importantes. Mas às vezes, para o funcionamento, nem sempre é possível estar junto em todas as semanas. Tendo a necessidade, pode flexibilizar. Nesse mês, eu vou ter uma reunião virtual. No outro mês, eu vou ter as 4 presenciais. Isso é algo que pode definir no plano com a equipe da diretoria do Rotary. Esses pontos são importantes deixar passar, porque essa flexibilidade hoje, ela existe, é resultante e consequência do período pandêmico e que alguns clubes têm usado esse tipo de procedimento. O meu clube, por exemplo, faz questão das 4 reuniões presenciais, super saudável. É um momento que nós festejamos, que nós aproveitamos. É como disse o nosso governador, ele hoje tem uma interação maior na sociedade porque ele está no Rotary. É o Rotary que está dando essa possibilidade para ele. Então, essa flexibilidade vai depender da natureza do clube e de como ele funciona. São esses 2 pontos que eu queria mais destacar. Estou tentando aqui falar, eu acho que aconteceu algum problema, Yara também está tentando, com o César, alguma coisa aqui está impedindo ele de estar ingressando ou até de estar tendo acesso para responder para a gente. Mas vamos seguir aí, a gente estabelece um teto, e aí, se for o caso que não tem a condição, vamos reagendar em outra oportunidade. Mas ainda eu acho que tem pessoas aí querendo falar. Tem Tá alguém que bem. levantou a mão aí. Eu acho, inclusive, governadora Nancy, essas oportunidades de uma conversa, não é? Importantes, não é? Porque olha quantas contribuições nós já tivemos, não é Pois isso? é, super Então, importante. eu acho que se por acaso o diretor César não puder vir, não é um momento perdido, não é? Um momento que está sendo Nada, a gente está. muito rico, e nós queremos ouvir mais pessoas com mais experiências para que possam, não é? Enriquecer mais ainda essa roda de conversa, na verdade, que está acontecendo. Está acontecendo isso. E é importante, super importante. O governador Hugo também está presente. Gostaria de dar uma contribuição? Hein, caro governador Hugo? Obrigado, governador Yara. Claro que sim, porque falar de quadro associativo é o tema mais importante que qualquer rotariano, em qualquer tempo, tem a ser tratado. E a maior prioridade do Rotary é o quadro associativo. Para que nós possamos efetivamente ter uma presença que responda às necessidades, que responda aos objetivos da nossa organização e que tem que ter, a cada dia, um quadro associativo mais forte. E esse é o caminho que aqui o Distrito 4.390 já vem trazendo já há algum tempo. Olha, teremos frio. Bem-vindo, Humberto. Você está com seu áudio aberto. Agora fechou. Obrigado. Então,
a maior prioridade do Rotary, a nossa maior prioridade é o quadro associativo. E eu penso muito, obviamente, aqui já foi levantado com muita competência por todos aí que colocaram a questão em baila, três aspectos considero vitais para termos um quadro associativo que responda às necessidades do associado e às necessidades das comunidades, porque é uma mutualidade. O Rotary não está somente para atender a necessidade da comunidade, está também para atender a necessidade do associado. E todo mundo que veio para o Rotary é porque quer fazer uma diferença eficaz na sua comunidade, e o Rotary ainda nos possibilita fazer isso no mundo todo. Não é verdade? Através dos projetos da Fundação Rotária, das parcerias e por aí vai. Três questões importantes. O primeiro, que temos que trabalhar, criar ou fazer com que nossos clubes sejam revitalizados, clubes mais fortes. Isso eu utilizaria a palavra engajamento. Sem isso, dificilmente qualquer clube prospera. Engajamento, ou seja, dá sentido, dá significado à pertença aos rotarianos. Outro aspecto extremamente importante é a atratividade. Nós temos que ter uma dinâmica tão interessante que quem olhe para os nossos clubes, que quem olhe para os rotarianos, queiram também vir participar do Rotary Club. E o terceiro ponto, muito importante, que talvez seja o foco principal dessa reunião de hoje, que é a criação de novos Rotary Clubes. E a nossa região, o Distrito 4.391, Bahia, Sergipe e Alagoas, tem um horizonte, uma fronteira de possibilidade extensa. Foi dito aí, cidades, agora mesmo Camaçari é a terceira economia do Estado, a segunda economia do Estado. Até 6 meses atrás não tinha um Rotary Club, agora já tem, graças à iniciativa dos rotarianos. Então, meus amigos, fazer com que o seu clube Não sabia que era ele. Fazer com que o seu clube seja o clube ideal, que é criar engajamento, isso é chave importante. O que é o clube ideal, na minha concepção? O clube ideal é aquele lugar que todos os rotarianos que estão nele queiram ficar. E todas as pessoas que são rotarianos em potencial, mas que não foram chamados ainda para o Rotary, queiram entrar. É isso que a gente tem que fazer. Então, criar novos clubes é importante. Manter um nível de atratividade para atrair novos sócios é importante também, mas eu considero, talvez, o elemento mais necessário ainda, sem excluir os outros, é a do engajamento. Criar realidades, criar experiências de clubes mais interessantes do que as nossas. Muitos desses problemas que nós estamos enfrentando aí é porque nós não estamos ainda fazendo o devido planejamento para o desenvolvimento do quadro associativo dos nossos clubes. Não estamos ainda ouvindo os rotarianos, o que verdadeiramente você quer, o que você está achando de errado. Essa pesquisa nos clubes tem que acontecer, e não somente fazer a pesquisa, temos que processar esses resultados todos. Na proporção que vocês foram falando aí, eu fui colocando no chat. No chat está lá o manual para a criação de novos clubes, os tipos e modelos de clubes. Tem até, governadora Nassi, eu acabei de colocar aí o plano de aprendizagem de clube, para fazer aquela questão da informação rotária. Isso tudo, gente, depende de planejamento. Agora, planejamento não é só escrever no papel. Planejamento é escrever, ter ideias no papel, mas pôr isso em prática. E essa dinâmica que a governadora Yara está implementando com toda a equipe distrital, particularmente no campo do desenvolvimento do quadro associativo, com a governadora Nassi, Fundação Rotária, com a governadora Dora, Imagem Pública e as outras comissões distritais, está no caminho certo. Mas, para que isso avance ainda com mais celeridade e produza melhor resultado, todos, indistintamente, todos têm que se engajar, têm que dar a sua contrapartida neste processo. O caminho é esse. Estamos no caminho. Mas para que a gente possa trilhar o caminho, é preciso continuar dando passos, e passos cada vez mais firmes, passos cada vez mais largos. Depende de todos nós. Quadro associativo é a maior prioridade do Rotary. Eu diria até, mais importante até, do que as prioridades externas, tipo Polio Plus, etc., sem desmerecer elas, porque sem os rotarianos, como é que daríamos essa resposta à humanidade de erradicar a segunda doença da face da Terra, que está muito próxima? Graças aos rotarianos, aos associados, graças aos quadros associativos. Por isso precisamos ter quadro associativo cada vez mais forte,
para melhor servir, para melhor responder aos objetivos da nossa organização, que é hoje, dessa maneira toda especial, a nossa mensagem presidencial, unidos para fazer o bem. Companheiro, Olha, minha gente, companheiros, E quanto mais César unidos para acabou de fazer, entrar e aí, quanto viu? mais unidos para fazer o bem, eu acredito que estaremos dando uma contribuição efetiva para a transformação das nossas vidas, ao tempo que transformamos toda a humanidade. Muito Obrigado. bem, Hugo. O César acabou de entrar aí, viu? Muito perfeito. obrigada, nosso facilitador, governador Hugo. Excelente contribuição. Você nos remeteu aos nossos treinamentos lá atrás. Eu acho que a gente precisa fazer outros momentos daquele para reativar aqueles conhecimentos. Muito obrigada mesmo. Agora a E, governadora e- Nancy já e o está. plano de ação está aí no chat também, viu, governador? Ah, Acabei de sim. colocar. Com todas as Obrigada. suas... Essa questão que o Hugo coloca de engajamento, olha, se você tiver a pessoa engajada, a pessoa vai estar feliz onde está, vai Exato. estar motivada onde está, e ela vai ser alguém que vai atrair outros. Então, o trabalho vai deixar de ficar somente na mão de quem está coordenando o DQA e vai chegar a todo o clube. Está engajada, está feliz, venha, que aqui vale a pena estar presente. Mas, Yara, o nosso diretor entrou aí, César. É. Seja bem-vindo, diretor César. Muito importante a sua participação, agradecemos. Sabemos que você é uma pessoa extremamente ocupada, vivenciando todo o nosso Brasil aí, através de reuniões e visitas. E estamos aqui, iniciamos com a roda de conversa e agora gostaríamos de ouvi-lo. Pode ficar à vontade. Boa noite, Yara. Boa noite, Anaci. Vocês que Boa entraram em noite. contato. Eu já mencionei outras vezes, né? Eu não sou um aposentado ainda. E aí, na Ainda não correria, é. acabaram me chamando para uma grande, acabou atrasando tudo. E desculpe Deixe aí. mesmo. Nós entendemos. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Exato. Então, pô, vocês estão trabalhando hoje com o DQA, né? E eu sempre gosto muito de falar do DQA, principalmente em termos de expansão. Se vocês recordam, né? Yara estava lá em Orlando, quando ouviu o Mário várias vezes falando, né, que a prioridade número um do Rotary é o desenvolvimento do quadro associativo. E isso não é do tempo do Mário. Na verdade, eu fui governador em 2009, 2010, e já era uma das nossas prioridades, né? Tanto foi que a gente trabalhou muito naquela época também de expansão e não mudou de lá para cá. Então, realmente, nós estamos numa fase de estagnação, né? Nós já passamos de 1.200.000 e estamos caindo. Hoje nós estamos com menos de 1.200, né? 1.200.000. Então, essa é uma questão que realmente preocupa o Rotary. E isso traz reflexos em todos os campos, né? Em toda a estrutura do Rotary, né? Inclusive no custo da própria per capita, né? Que vocês viram aí que aumentou, tudo bem, que foi só a inflação, foi só uma reposição de inflação, mas, obviamente, se a gente tivesse conseguido ampliar o quadro associativo no mundo inteiro, nós teríamos mais pessoas, né, para fazer essa divisão da estrutura de rota. Então, infelizmente, está caindo e é uma preocupação muito grande. Então, no Brasil não está diferente. Nós chegamos aí a um período até 56.000 associados, né? E hoje estamos com menos de 52.000. E temos uma proposta de crescimento bastante ousada, né? De chegarmos a 60.000. E, de repente, muitas pessoas podem pensar de que isso é simplesmente impossível. Mas não é, né? Bem ao contrário, é muito possível. Dentro da proposta que o Mário tinha feito, apesar da renúncia dele, essa proposta continua ainda, né? De cada governador assistente ser responsável por a formação de um novo Rotary Club, seja de qual formato for clube causa, que seja clube satélite, enfim, de alguma forma, né? Cada um se responsabilizar essa formação de pelo menos um Rotary Club. Como isso já está sendo visto há bastante tempo,
no ano passado, nós iniciamos esses estudos por volta de agosto, setembro, de cada um dos distritos brasileiros. Todos eles, de todos os 31 distritos, nós analisamos os números das cidades que têm Rotary para saber qual é a nossa representação. Nós sempre utilizamos, a maioria de vocês já conhece esses estudos, a maioria deles sempre aquela relação de quantos associados nós temos em cada cidade e quantos habitantes tem em cada uma dessas cidades, para justamente estabelecer essa relação. Nós chamamos isso de per capita, né? Quantos habitantes nós precisamos para ter um rotariano. E aí nós temos diferenças nos distritos bastante acentuadas, né? Mas uma coisa que nós temos em comum, que absolutamente todos os distritos têm muito, assim, um número bastante alto de oportunidades. Nós apresentamos, inclusive, do distrito de vocês, a Yara e o Luiz participaram na época, não sei se está recordado, a Yara ainda, né? E vocês realmente têm um número muito grande de possibilidades, né, de formação de novos clubes. E não é pelo fato de, só para criar clube, não é. Realmente as comunidades muitas vezes estão precisando de um Rotary Club. Eu hoje tive a oportunidade de visitar um município vizinho daqui que tem 6 a 7 mil habitantes para conversar com o prefeito para formar um clube. Então nós temos muitas oportunidades e o prefeito ficou muito feliz quando a gente foi lá hoje conversar com ele. Por quê? Porque, segundo ele, ele não tem na cidade dele uma instituição que tenha esse perfil que possa arregimentar, vamos dizer assim, as pessoas que querem dar de si, né? Querem contribuir com a comunidade, com prestação de serviço e coisas assim. Então, nós temos realmente um número muito grande, e especialmente vocês têm um número bastante grande de possibilidades de desenvolver isso. Aonde começar? Bom, nós temos experiências das mais diversas, né? Uma delas, e esse aconteceu no nosso distrito, infelizmente, nós fomos a uma cidade e fomos conversar com o prefeito ficou super animado, nós não tínhamos a experiência que tínhamos hoje, ele falou, o que que vocês precisam? Olha, nós precisamos buscar nessa cidade 25 pessoas que possam fazer parte do quadro associativo. Nós tínhamos, naquela época, um padrão, né? Que pelo menos 25. E não, posso ajudar vocês. Você volta daqui uma semana, vou pensar alguma coisa e tal. Semana seguinte a gente chegou lá, ele nos apresentou uma lista de 26 pessoas. E a gente foi conversar com elas e prontamente todas aceitaram. Mas quem eram eles? A maioria deles, melhor dizendo, a maioria deles fazia parte da prefeitura, tinha algum vínculo com o prefeito, eram secretários, eram cargos em comissão e coisas dessa natureza. Quando deu a primeira campanha eleitoral, depois morreu o clube. Então, o que eu quero dizer com isso? Na prefeitura não se começa. Se pode até ir até lá, como nós fizemos hoje, mas para comunicar, né? Para dar ele que deu apoio, esse tipo de coisa. Mas nunca aceitar a indicação de um prefeito, de um secretário, de vereadores, que infelizmente não é um bom começo. Nós buscamos hoje mais associações comerciais, industriais, associações de bairro, enfim, qualquer tipo de associativismo que já existe para colocar essas ideias, explicar o que é o Rotary, o que o Rotary faz, enfim, mostrar, cara, do que um Rotary pode fazer, de que forma ele pode contribuir à comunidade. E aí, a partir disso, nós começarmos a formar o clube. Aí temos um outro desafio. Nós já fizemos clubes partindo de uma pessoa, duas, e também com um listão, né? Nós fizemos um clube aí com 80 nomes e dentro deles a gente foi selecionando. Então, qual é a vantagem e desvantagem de uma para outra? A vantagem do listão, das listas com uma lista extensa, logo você tem 20, 30 pessoas e forma o clube, então vai bastante rápido.
O problema é que a gente não conhece vamos dizer, as diferenças que um tem com o outro. Às vezes tem uma briguinha, às vezes tem, enfim, os conflitos no geral, né? E aí, quando começam a se reunir, esses conflitos começam a aflorar e o clube, em vez de ir para frente, começa a diminuir cada vez o número de associados. E aí acaba chegando um de certo desânimo para quem está ficando, né? Então, nem sempre isso dá certo. É rápido, mas é mais complicado. E até que essa turma toda se encontra e começam a realmente dialogar e falar uma linguagem única, às vezes demora. Se você começa com uma, duas pessoas, e essas duas pessoas vão buscar mais e vão indo, você não corre o risco do conflito. Eles vão buscar pessoas que, vamos dizer, que não têm um conflito com aqueles que já estão. Todos vão opinando e você vai subindo aos poucos, mas quando você completar um número, você tem um grupo coeso, bom de trabalhar. Então, são coisas importantes que se observem, né? Então, se fosse hoje recomendar para vocês de que forma começar, eu começaria com um grupo pequeno, né? Normalmente, essas cidades que a gente vai buscar sempre tem pessoas que já foram rotarianos em algum outro lugar, ou às vezes que estão num clube que já fechou e que foram bons rotarianos, mas uma turma não e uma turma sim, aí tem que ter muito cuidado também. Se não foram, vamos dizer assim, não tiveram a condição de manter um clube aberto, não adianta trazer eles de novo para um novo clube que provavelmente não vão conseguir de novo. Mas dentro desse grupo, às vezes, uma, duas pessoas fizeram um bom trabalho e, de repente, vale a pena ir buscar. Mas normalmente tem de transferidos de outras cidades que participam de um banco, trabalhavam num banco de uma instituição bancária, uma cooperativa, uma associação, enfim, as pessoas são transferidas de um lugar para o outro e você encontra pessoas que às vezes conhecem o Rotary e podem ajudar vocês muito. Não tem sempre digo, não tem uma receita pronta. Ah, façam isso que vai dar certo. Cada um tem que achar um jeito uma receita sua, porque cada um tem as suas especificidades, suas condições. Eu sei que não é fácil, mas precisa se buscar em cada situação a melhor forma de fazer. Ainda falando em desenvolvimento do quadro associativo no termo genérico, não só de expansão, lógico que nós nunca podemos esquecer da fidelização. Eu ouço com muita frequência expressões do tipo: nós não temos o problema de buscar novos associados, nosso problema está em reter, porque nós buscamos 200 novos associados, mas perdemos 210, 190. Isso sempre aconteceu, não é de agora, isso já vem de longa data. E se vocês fizerem um estudo, além daquelas tradicionais baixas, porque foi transferido para outra cidade, ou porque às vezes chega uma certa idade e já para ele é difícil, temos as situações de falecimentos. Afora isso, as demais normalmente saem de clubes que têm problemas. E o que é um clube com problema? Tem das diversas formas. Vamos lá, falar de alguns, os dois, três aí que são mais evidentes. Uma delas são as reuniões que não são atraentes, não, são reuniões, vamos usar a palavra, chatas, né? Não dá vontade de ir. Isso é um problema sério, sério. E nós esquecemos que em 2016 o Conselho de Legislação trouxe muita flexibilidade para os clubes. Pode mudar o formato da reunião. Não precisa ser aquela reunião tradicional, né, que a gente está cansado de ver. Hoje se recomenda, inclusive, que seja, vamos dizer, uma reunião formal, a outra seja de companheirismo, a outra seja para discutir projetos, a outra seja, de repente, para visitar um projeto que já existe, né? Mudar um pouco isso para tornar o clube, as reuniões mais atraentes. Isso é uma frente. A outra, muitas vezes os clubes não têm nenhuma produção em termos de projetos, de prestação de serviços
São clubes que estão mais preocupados com a agenda interna, com a sua agenda, e do que a agenda da comunidade. Fica difícil. Se você vai para uma comunidade, realiza bons projetos, a comunidade reconhece o clube, e isso é importante também que se diga, o reconhecimento tem que vir da comunidade. Não adianta o clube dizer que são importantes na comunidade. A comunidade tem que perceber que o clube é importante. Quando a comunidade percebe isso, que o clube é importante, os seus associados passam a sentir orgulho do seu clube. Passando a sentir orgulho do seu clube, dificilmente vão nos deixar. Eles vão ficar, vão se sentir motivados a desenvolver cada vez mais projetos. Uma outra frente é o fortalecimento dos clubes, que praticamente passa pelas mesmas condições do que a manutenção, ou seja, a fidelização. Você consegue atrair pessoas para fortalecer o seu clube se ele atende essas condições também, de ter reuniões interessantes, importantes, é, onde as pessoas têm interesse em participar. E clubes que desenvolvem projetos, que desenvolvem atividades, né? Então, sempre acaba passando por isso. Mas essas duas frentes, elas não fortalecem o distrito como um todo. Eles mantêm o quadro associativo. Se você quiser um crescimento efetivo, não tem outro jeito, é formar novos clubes, né? E buscar cidades que não têm e e criar clubes. Não vejo outro jeito de fazer. Se vocês olharem o estudo desse ano, né, que passou, esse último ano rotário, um distrito que se destacou foi o 4.660, que é numa parte do Rio Grande do Sul, aí no noroeste, né? Do Rio Grande do Sul. E como eles conseguiram? Formando novos clubes. No ano de 24 do 23 para 24, teve um clube de Minas Gerais, agora aí vizinho, perto de vocês. Não me lembro o número dele agora. Eu estive lá em fevereiro, dia 9 de fevereiro, nunca esqueço. Fui lá dia 9 de fevereiro. Até 30 de junho, eles formaram vários clubes, se não me engano, foram seis clubes, e levaram os prêmios do DEQA, tanto no. Os que são dois, né? Um é de formação de novos clubes, chamado Troféu Expansão, e o outro de crescimento do quadro associativo como um todo. Então, mostra a experiência, né, de que para você fazer o desenvolvimento do quadro associativo em termos numéricos gerais, você precisa formar clubes e não tem outro jeito, né? Então, são essas mensagens que eu gostaria de deixar para vocês, né, que vocês têm, a Yara tem o estudo completo, tá, de repente já está na hora da gente atualizar ele de novo, né, para ver a nova realidade, mas não alterou quase nada, né? Então, ele é válido, né? E mostrar isso para todos, para todo o distrito, e ver as possibilidades, a capacidade de expansão que vocês têm, as potencialidades que o distrito tem para que ele se desenvolva. Essa seria a minha mensagem. Fica aberta a perguntas, bate-papo, como vocês estavam fazendo antes aí, que eu acho que é Pois mais é. interessante do que eu passar 20, 30 minutos falando aqui. Pois é, diretor Scherer, nós estamos assim no primeiro mês, como eu disse no início da nossa fala aqui, encerrando o primeiro mês da nossa gestão, eh, felizes por vários motivos. Primeiro, porque nós conseguimos, não é, dar posse a vários associados durante as visitas que nós estamos fazendo. Alguns clubes ainda não inseriram no My Rotary por dificuldades próprias, não é, que vão sendo superadas, mas esses nomes vão aparecer. E hoje nós já recebemos de lá do escritório do Ribo do boleto para pagamento da criação do primeiro clube da gestão, que é o Rotary Clube Campo Formoso Esmeralda. Então, é um ganho para a gente nesse primeiro momento. E na segunda-feira devemos estar mandando o segundo clube,
que também é numa cidade próxima aqui da nossa região, que é o Rotary Clube Cachoeira Central, uma cidade histórica, tem um histórico também de clube antigo, mas os novos associados eles não querem o antigo. O antigo tem 4 ou 5 associados ainda, mas os novos não desejam, eles querem um clube novo. E esse clube novo está sendo criado. Então, nós estamos, assim, muito entusiasmados, acreditando que nós vamos conseguir mudar esse quadro associativo do Distrito 4.391. Nossos governadores assistentes estão muito empenhados, nós estamos com vários deles aqui na tela hoje. Nossa DQA, que é a governadora Nancy, está empenhadíssima. A nossa companheira Marilda Sampaio é a diretora da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo, ela foi a estimuladora desse clube de Campo Formoso. Temos também o governador Boa Sorte, que é a área de atração de associados, e todos os nossos governadores assistentes eles estão com a missão. Não é para um clube só, não, eles estão com a missão de 2 clubes, de criarem 2 clubes. Não é? Que Quem não bom! conseguir criar 2, vai criar um. Bom, vamos fazer o máximo para conseguirmos. Estamos, assim, lutando muito. Já visitamos 21 clubes. Hoje eu estou aqui com o Luiz na capital de Aracaju, não é? Essa cidade linda. Nós visitamos vários clubes durante a semana toda. Hoje nós já visitamos uma creche que tem um trabalho social apoiado por um dos clubes daqui, interessantíssimo. Também já temos, para a Fundação Rotária, uma empresa agrocidadã. Então, estamos acreditando e estamos muito confiantes que vamos melhorar esse número. Nossa meta é ultrapassar os 2.000 associados. Não é? Nossa meta é essa, ultrapassarmos os 2.000 associados. E contando com todos que estão aqui e os outros que nós estamos visitando e que não puderam estar presentes no momento. Estamos também com a nossa governadora Maria Auxiliadora, presidente da comissão da Fundação Rotária e também da comissão de RRT. Ela já fez um curso lá na região de Jacobina, onde estiveram presentes vários clubes do norte da Bahia. Enfim, estamos com um trabalho intenso. Temos também o apoio incondicional do nosso facilitador, que é o governador Hugo Dória, também já se posicionou agora à noite aqui para a gente. Enfim, Venha essa tomar noite café. foi muito rica, tem sido muito rica. O governador Bonifácio, comissão de Polio Plus, aliás, desculpe, de Sociedade Paul Harris, e estamos com todos muito envolvidos, os governadores. Estamos também aqui na sala com o governador sucessor, que é o governador, o Adson Kleber, vai ser o meu sucessor, 26, 27. E nossos governadores assistentes como um todo, presidentes de clubes também, todos muito empenhados. E é um compromisso, como eu disse para eles, o compromisso não foi só meu, o compromisso é do distrito. E o distrito é composto de quase 2.000 pessoas. E se nessas pessoas não derem as mãos, nós não vamos conseguir. Então, estamos, assim, muito confiantes, estamos sendo muito bem acolhidos no distrito como um todo, em todos os clubes que já visitamos. Já visitamos o norte da Bahia, Juazeiro, Remanso, Senhor do Bonfim. Visitamos alguns clubes de Salvador, estamos agora nessa região aqui de Aracaju, e estamos tentando ver se a gente consegue, no máximo em 4 meses, visitarmos todos os clubes. Nosso distrito é muito grande, você sabe disso. Nós percorremos 700, 800, 1.000 quilômetros, assim, num piscar de olhos. Então, contamos com a diversidade muito grande de regiões, diversidade muito grande de clubes, diversidade de trabalho, mas eu tenho observado que todos têm em mente crescer, todos têm em mente avançar, e todos são entusiasmados com o Rotary. Isso nos deixa muito, muito contentes. Eu vou passar a palavra para a governadora Nancy, que está aqui também querendo falar agora. Yara, você está com quantos clubes agora? 100? Tem com Campo Nossa, Formoso. com o Campo Formoso agora retomamos 99, né? Nós estamos com Ah, tá. 98, Nós tem. voltamos para 99. É que eu tenho o relatório último de fechamento, era 99, então. Pois é. Antes do fechamento era 99, né? Do fechamento de 1. Uhum. E estamos Campo resgatando Formoso também não. clubes que foram fechados e que vão retornar agora.
como Valença, por exemplo. Bem, eu gostaria aí, César, de agradecer a sua disponibilidade de estar conosco. Nós estamos aí, coordenando o DQA. É o segundo evento que nós fazemos. Tivemos uma primeira abordagem logo nos primeiros dias da gestão da governadora Yara, com o Alceu, que esteve conosco, passando inclusive o que você acabou de dizer, o mapa que evidencia as potencialidades, tem vazios demográficos muito grandes, onde não há de maneira nenhuma clube rotário. Nós estamos trabalhando com essas cidades que têm arranjos produtivos em potencialidade, contingente populacional volumoso, centros universitários e complexos educacionais, para reunir as condições que podem facilitar mais. Embora temos situações em que cidades pequenas têm clubes fortes e que desenvolvem ações muito significativas. Então, trazer à baila discussão sobre esses cenários, buscar entender como foi feita a sua abordagem superdidática, a expansão de clubes Rotário, a importância que isso tem, o fortalecimento das ações do Rotary, é super importante para que a nossa equipe tenha realmente um engajamento voltado para uma responsabilidade que não é apenas de quem está no DQA, mas de todos. Então, a primeira a oportunidade aqui é de lhe agradecer, dizer o quanto sentimos assim super felizes da sua presença entre nós. É super importante. Iniciamos com aquele aquecimento que eu tinha dito, com as pessoas se posicionando, colocando as ideias. Foi assim muito efervescente, foi muito produtivo e motivador. E revelou que todos estão muito interessados em atuar para que tenhamos a condição de um distrito forte. A nossa governadora está com a dinâmica de visita, que eu acho super importante, de iniciar logo, para que todos os clubes saibam qual é a diretriz dessa diretoria nova, dessa gestão nova, para onde nós vamos, e dando suporte para que os clubes, como aconteceu em Campo Formoso, aconteça com outros, deles serem revitalizados. Não perder ninguém, porque é a maneira melhor de conseguir ganhar e ter o crescimento vegetativo com novos clubes. Então, eu quero lhe agradecer muito e dizer que o nosso grupo dos associados, nós estamos ainda aí na sala com 54 pessoas, nós estávamos com 98 inscritos, são pessoas que estavam ansiosas em ouvir, ver essa sua simpatia, essa forma didática de tratar uma questão que é super importante e que é hoje a prioridade, né? Nós temos a prioridade na Fundação Rotária, mas se não tiver associados, não tem como ter ampliação na Fundação Rotária. Há necessidade de que tenhamos cada vez mais mãos em ação, com pessoas comprometidas, e que essas pessoas que chegam agora tenham a oportunidade de conhecer o que é o Rotary, como ele funciona e se sentir útil, se sentir motivada para que tenha a condição de atrair novos associados. Então, a minha palavra inicial é essa aí, para lhe agradecer pela sua presença aqui, essa sua contribuição importante. Algum Eu que agradeço companheiro o convite aí gostaria por de. a gente participar e conhecer vocês um pouco mais. Nós encontramos lá no Regocentro, lembra? É, vamos estar em Maringá e depois vamos ver a possibilidade de você vir ao nosso distrito, né? Especificamente na sede do distrito, que é Feira de Santana, conhecer, não Capital. é? Um evento grande onde todos possam comparecer, convidar todos o Bahia, Sergipe e Alagoa para que todos estejam presentes, para que possamos ter um contato mais próximo com o nosso diretor. Seja muito Ao bem-vindo vivo. sempre, viu? Ao vivo, né, Yara? É ao Ao vivo, vivo. com certeza, Eu, né? eu acho que, Yara, eu acho que agendei, eu teria que olhar na agenda, mas acho que agendei a conferência de vocês. E que bom, nem Ótimo. solicitei. Que É, ótimo, que ótimo, muito bom. agendei, vamos ver se vai dar certo. Vai, com certeza. Vamos torcer para isso. Algum companheiro gostaria? Tem a companheira Maria José, que está querendo se pronunciar. Pode falar, Maria José. Não? Não? Desistiu? Bem, companheiros, já são 8h35, não é? Tivemos uma boa discussão. Nós prometemos que nós não vamos fazer reuniões muito longas, não é, pessoal? Para que ninguém se canse. Então, gostaríamos de agradecer
diretor, para você, a sua boa vontade, a sua simpatia, como bem disse a governadora Nancy, a sua clareza na exposição, e lhe oferecer um certificado. É tradição do nosso distrito, quando nós fazemos alguma palestra, nós oferecemos um certificado ao palestrante. Então, o Distrito 4.391 do Rotary Internacional, juntamente com a Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo, DQA, conferem ao ilustre companheiro César Luiz Scherer, diretor do Rotary Internacional para o biênio 25-27, o presente certificado em reconhecimento por sua brilhante palestra proferida em 31 de julho de 2025, com o tema Expansão de Clubes, com importantes informações sobre o desenvolvimento do distrito com a criação de novos clubes. Alagoas, Bahia, Sergipe, 31 de julho de 2025. Iara e Ananci, respectivamente, governadora e presidente da comissão de DQA. Muito obrigada, Obrigado não é? você. Que a sua caminhada de diretoria seja de sucesso e que possamos, no final da nossa gestão, celebrar, não é? Essa vitória de criar os mais clubes. Nós estamos distribuindo com os nossos companheiros uma caixa, e dentro dessa caixa a gente colocou uma placa dourada com uma chave dourada, que é a chave do sucesso. Cada um está recebendo essa chave com o compromisso de abrir portas para o sucesso. Então, que possamos, com todas essas chaves distribuídas durante o ano, não é? Abrir portas para novos clubes e termos novos clubes saudáveis, clubes sustentáveis e que possam ter vida longa no Rotary. Muito obrigada mesmo por sua participação. Muito obrigada a todos. Aproveito também para agradecer a presença de todos os governadores presentes, todos os presidentes, governadores assistentes, o nosso colega de governadoria, Valmor Kaufmann, que está aí, não é? Do 4.700, nos prestigiando, também enriqueceu a noite de hoje com um pronunciamento muito importante, Direto de muito bom. Teutônia. É, ele está Direto de aqui. Teutônia. Tá, eu tô vendo ele aí. Então, muito obrigada. Fica a palavra Governadora, agora com você, como autoridade maior, governadora, para encerrar. governadora, Palmou aí. um pouquinho de ciúme, né? O diretor, na verdade, ele é natural do meu distrito, então eu estava com um pouquinho de ciúme e tive que dividir com vocês a presença dele. Boa noite, diretor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito bom. Pessoal, eu estou me sentindo um pouco em dívida com vocês hoje, né? Porque cheguei atrasado, cheguei agora, né? Então, prejudiquei um pouco o trabalho de vocês hoje. Se tiver outra oportunidade, eu me disponho a tentar recuperar a minha falta de hoje. Mas é realmente, como eu falei no início, brincando, mas é verdade, eu não realmente não, ainda não sou um aposentado, eu não consigo me dedicar exclusivamente ao Rotary, né? Às vezes a gente é chamado e não acaba não conseguindo resolver as coisas como a gente quer. Mas assim, quero agradecer a Yara pelo trabalho que está fazendo, pelo teu entusiasmo quando eu vejo você falando. Você tem um entusiasmo que motiva a todos, com certeza você vai fazer um trabalho extraordinário e bem assessorado com a Nasci, com o Hugo Dória. O Hugo tá sério, bem serinho aqui, mas é uma pessoa extraordinária também. Vocês têm um bom time, vocês têm muitas oportunidades, né? Tem desafios também, como você mencionou, a questão das distâncias, né? E tudo que pode atrapalhar um pouco. Mas eu brinquei da outra vez já com a Yara. Yara, está fácil resolver esse problema da distância. É só elevar o distrito a 4.000 e vamos dividir ele em dois de novo, como era antigamente. Aí diminuem as distâncias. Seria Só uma falta, maravilha, né? Chegar a só 4 falta 2.000. Que sonho, 4.000, hein? Seria inédito. É cobrar, né? Exatamente, seria maravilhoso. Mas que nada é impossível se cada um aí criar, não é? Apesar Nós, de, quando né? nós estávamos lá com 2.000, nunca imaginávamos chegar a 3.200. Pois Aconteceu, é, lógico, nada foram é impossível. muitos clubes, né? É. Mas vocês têm espaço, eu fiz o estudo, até Tem, vou tomar a liberdade de atualizar ele de novo, enviar para vocês terem as novas referências, né? Apesar de que não ótimo. é muito, mas eu vou me dedicar e vou fazer esse estudo novamente, enviar para todo o Colégio de Governadores, eu tenho ele cadastrado, né?
Mandar para você, Ótimo. para a equipe distrital, ver, de repente, identificar cidades, né? E o Alisson já tem que começar a pensar nisso, né? A pouco, daqui a 11 meses, você está na frente do distrito. Então, e é um trabalho contínuo. É uma coisa que sempre É, gosto de deixar claro. é Não é a continuidade. gestão da Iara, não vai ser a gestão do Alisson. Cada um se dedica e é um trabalho que tem continuidade. Não vai ser o trabalho do César na diretoria. Não, 2 anos vou fazer isso. Depois tem Exato. outra pessoa que vai dar continuidade, né? É Então, verdade. na condição de governadores ou diretor ou de coordenadores, mas é uma oportunidade de servir mais, nada mais que isso. Somos rotarianos, como todos os que participam, né? Então, olha, estou muito motivado com você, Yara e Anassi também, pelo entusiasmo que vocês Muito, transmitem. Tenho certeza que disso não tem como não sair um bom resultado. Tenho muito certeza que vai obrigada. acontecer. Muito Com obrigada. Hoje nós com somos os o companheiros que oitavo. eu tenho, com certeza, nós vamos ter uma evolução muito grande, porque cada um se mostra com uma vontade muito grande de fazer o nosso distrito crescer. Então, companheiros, o companheiro Waldson Kleber, que vai me substituir, gostaria de falar? O governador Iara, nasci aí, que é a nossa coordenadora de QA do nosso distrito, o diretor Scherer, é um prazer aqui participando desse momento e realmente, como você bem falou, já estamos nesse trabalho, já estamos nessa luta já desde o momento em que entramos no Rotary, lá em 1996, né? É um trabalho realmente, como você bem falou, de continuidade. Nosso distrito hoje, se eu não me engano, nós estamos em oitavo dos 31 distritos do Brasil, né, com 1.876 associados. A nossa governadora Iara é muito humilde, né, no seu crescimento de QA com 20%. Eu acredito que ela superar isso aí e vai crescer muito mais. Nós temos potencialidade dentro dos 3 estados, Alagoas, Sergipe e Bahia, não temos dúvida disso. E como você falou aí, dividir o distrito hoje em 2, eu ainda mais longe. Hoje, para ter um distrito hoje, só precisamos de 1.100 associados. Se o nosso distrito outro com 1.876 associados, se todos forem padrinho esse ano, nós vamos para quase 4.000 associados e seremos o primeiro do Brasil. Então, uma meta de Brasil 60 mil, o nosso distrito 4391 também podemos ir para o distrito 3.000. Isso depende só de nós, rotarianos. Os funcionários do Rotary são os companheiros rotarianos. A mão de obra do Rotary são os companheiros rotarianos. Agora, o que podemos fazer hoje não podemos deixar para amanhã. Então, estamos sim fazendo esse trabalho, ajudando no que é possível, e temos várias formas de fazer com que isso aconteça, né? As classificações que os clubes não dispõem dentro de cada clube, isso é uma maneira de fazer esse levantamento, né? Clubes com menos 15 hoje, se todo o nosso distrito 4.391 não ficar com nenhum clube menos 15, nós já ultrapassamos a meta da governadora Iara. Vamos sair de 1.876 associados para 2.200, só não tendo clube menos 15. Então, são muitas as oportunidades, são muitas as ferramentas que nós precisamos colocar em prática. E colocar em prática é vestir a camisa do Rotary e acreditar e todos unidos, né, para fazer o bem. Então, assim, a Iara está no caminho certo, a Nassi está fazendo um grande trabalho e nós acreditamos na força do rotariano de Alagoas, de Sergipe e da Bahia. E não temos dúvida que em breve, sim, esses 3 estados, não que tenha necessidade de se dividir em 2 ou 3 distritos, mas que cresça, se mantenha, porque quando nos crescemos com o número de rotariano, nós vamos crescer com prestação de serviços junto à comunidade, nós vamos crescer com contribuição à Fundação Rotária, para que isso reverta em projetos para as nossas comunidades e para a nossa sociedade em geral. Então, esse é o nosso desejo, é a nossa vontade de compartilhar tudo isso em prol do Rotary. E só podemos fazer isso estando todos unidos e com uma certeza, servir para transformar a vida. E unidos para fazer o bem, não temos dúvida, sim, que vamos chegar lá. Muito obrigado aí pela oportunidade e de antemão já digo, vamos vestir a camisa do Rotary, abraçar essa meta aí da governadora Iara, não dos 20%,
porque eu quero que a Iara deixe com 2.500 para que eu deixe o distrito com 3.000 associados. Que bom, Watson. Muito Watson, mas bem. tem um dado que é importante, daí eu encerro. Vocês sabem quantos municípios brasileiros temos Rotary? Não. Nós temos 2.309 clubes, 2.310, mais ou menos, né? 2.300. Nós estamos em somente 1.172 cidades. E nós temos mais de 5.000 municípios, 5.500. presentes em 21% dos municípios brasileiros. Ou seja, nós temos uma capacidade de expansão muito grande. Fantástica. Nós estamos falando em Brasil 60 mil, está errado. Nós deveríamos estar falando em Brasil 100 mil. Tranquilamente, nós temos mais de 2.000 cidades, e isso eu tenho os estudos guardados, está tudo aqui. Mais de 2.000 cidades que comportam Rotary. Nós temos cidade com mais de 300 mil habitantes sem Rotary. Várias, acima de 100 mil habitantes sem Rotary. Então, nós temos uma capacidade de crescimento muito grande. Gente, Verdade. obrigado pela atenção e até uma próxima. Tudo de bom para vocês aí. Sucesso em frente. Muito obrigada, diretor Muito Scherer. obrigada. Eu quero encerrar essa reunião com um desafio. Nós estamos fazendo essa reunião hoje, no último dia do mês de julho, não é? Com a criação do primeiro clube. Que tal, no dia 31 de agosto, nós fazermos a próxima reunião de DQA, seria o terceiro seminário, para apresentarmos não um clube apenas, mas dois, porque a nossa companheira Marilda já deu exemplo. Focar, não é? Tem alguém entrando aí, eu não sei como, mas o companheiro Tosta, só tirando aí, por favor. Não é? A companheira Marilda já deu exemplo que é possível, não é? O clube no mês. Então, vamos agora, 31. Vamos deixar alinhado, o diretor Scherer, 31 de agosto? 31 de agosto começa o Instituto, né? Nós estamos lá no Então, na primeira semana, assim, não é? Fazemos, Vamos lá. vamos fazer essa festa na abertura do Instituto, por que não? Pois é. Pois é, Falar não já faz no o dia seminário, 31, mas comemora. Temos duas possibilidades em vista, mas assim, essa provocação, não é? Que foi feita aí agora, eu acho fundamental. Gostei demais da fala do nosso querido Watson Kleber, eu chamo ele de Klebinho, não é? Então, todo mundo aí sei aí de cada um que tem uma proposta de um clube na cabeça. Então, vamos trabalhar para que esses clubes saiam logo. Eu acho que é importante que a gente tenha. Tem várias cidades, e vários governadores assistentes já me falaram, e vamos focar e vamos fazer isso o mais breve possível. A gestão passa muito rápido, muito rápido. De repente, já é dezembro. De repente, acabou a gestão. Então, não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Muito obrigada, diretor, muito obrigada, companheiros, muito obrigada, meu facilitador Hugo Dória, minha diretora, coordenadora de DQA, Ana Cí, minha diretora também de Fundação Rotária, e minha criadora de clubes, e todos os demais governadores assistentes. Se eu vou citar todos aqui agora, Tosta vai encerrar a reunião, porque vai cair e eu não consegui cumprimentar. Estou muito feliz mesmo em encerrar o primeiro mês com um clube. A próxima semana já está saindo a carta. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos. Que Deus nos proteja e nos dê muita saúde para podermos conduzir bem o nosso distrito. Um grande beijo para todos vocês. Parabéns, boa noite a todos. Grande Parabéns, abraço, Carol, Luiz governadora. Scherer. Parabéns, muito obrigada, viu, César? Vou ligar Muito para vocês obrigada. agora. Boa noite a todos Olha aqui o vocês. Que companheiro aqui alegria. já levando a gente para passear em Aracaju de noite, viu? Daqui a pouco. Aracaju é top, Aracaju de acolhimento noite. Já estou aqui total. Forró. pronta aqui para sair. Vem para cá, Marilda. Comer Parabéns, Pega meus queridos. Roberto Vou aí, mesmo. Roberto. Valeu, Vou comer gente. moqueca de caranguejo agora. Tchau. Bora. Maria, Tchau. Tchau, boa noite. Parabéns a Boa todos. noite a todos vocês. Parabéns. Você vai para o Camarão Camarada, que eu já sei. O camarada Camarão foi hoje de Já tarde. almoçamos 2 vezes, Anassi. Já vou para A uma. Nancy já Eu sabe. adivinho Não, fácil. eu quero levá-los na bodega do Jojão. Ah, Pronto, é lá que maravilha. nós vamos. Lá tem moqueca de Ela gosta, caranguejo, tem ela casquinha de gosta caranguejo. também do. Então, pronto, ótimo. Ela gosta do pitu, Não é do pitu moqueca, da lá Eliane. tem Oh, que Sergipe é delícia, terra caranguejo. boa. meu Deus.
Ó, Tô Boa ó, noite, fácil. queridos. não posso engordar mais. Se tudo é Eliana, ela já levou ela lá que ela gosta. Misericórdia. Sei De não, fato, viu? já viu aí o WhatsApp que você mandou, viu? Nós somos Rubi já aqui, viu? Entre Rios. Pois é. Olha, enquanto estava rolando a reunião, eu tentando fazer porreiros aí nos clubes, com o Marildo e com o Roberto. Muito bem. Muito bom, muito Muito bem. muito bom. Olha, a Era um reunião foi limite. excelente, viu, minha gente? Esse Estou é, super gente, contente, viu? não, de parabéns. Foi muito melhor do que a gente pensou. Porque todos Foi, Excelente. foi fantástico. ótimo, Gostei ótimo. De Esses parabéns mesmo. encontros frequentes e constantes Tem que fortalece. ter. É muito importante, é E muito vocês importante. viram que ele Setembro nós abriu a teremos possibilidade outro. Final, para 31 de agosto? Ele falou lá, mesmo de lá a gente faz. Você viu? Pois Pois é. é, Foi 30 de agosto. 30 de agosto, exatamente. Boa Vai noite. sim. Foi um Vai prazer. marcar que Boa noite, vai. companheiros. Boa Renato, noite, Muito boa obrigada, noite, viu? Luiz e governadora Yara, daqui a pouco eu chego aí. Boa noite, muito Tá bom, estamos obrigada. Parabéns, aguardando. Marilda, viu? Boa noite a Obrigada, todos. Parabéns Sempre pela à sua Obrigada, participação para o Beatriz. clube, Aquele abraço Marilda. a todos. Informações, muito obrigada. Tosta, Boa obrigada aí, noite, viu? Nancy, depois eu preciso pessoal. conversar contigo. Boa noite, Aqui, Nancy. ao vivo e a cores, a hora que quiser. para todos. Tudo de bom. Canto Tá alto, joia. obrigada pela presença. Governadora. Obrigada a Tchau. todos. Muito obrigada. Boa noite, governadora. Boa Boa noite, noite. Nancy. Oi, amigo, boa noite. Boa Apesar de noite. ter ficado com a câmera um pouco fechada, eu vi Não, mas nós tudo, sabíamos. Com certeza. Ótimo, viu? ótimo, E ótimo, sucesso aí, esse tipo de seminário para promover o crescimento do quadro associativo é fundamental. Fundamental. Maravilha. Com certeza, com certeza. Vamos fazer, amigo. governadora, com apoio de Anaci, seu distrito cada vez mais forte e maior. Nosso Com distrito. certeza, Nosso com distrito. certeza. Tamo junto. O companheiro Watson já falou aí que vamos para 4.000, já pensou? E aí, Ave Maria. não vamos querer redistritar, a gente quer ter maior. Verdade, Pois verdade. pois é. Com certeza. Verdade. Não pode. Vamos sim. Governadora Yara e governadora Nancy. Oi, querida. Ana Souza, oi. Eu gostaria de dizer que essa reunião foi perfeita. Obrigada. E, com certeza, todas as sugestões que ouvimos são plausíveis e possíveis. Muito bem. O tema dessa reunião é lindo. Espetáculo, Foi né? lindo, é lindo, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar todas as metas propostas. Fé em Deus, com fé em Eu Deus. não tenho dúvida nenhuma, viu? Ó, E assim Ana, fiquei obrigado, muito muito grato. feliz em Obrigada. participar dessa reunião, viu? Muito obrigada. Ótimo, Parabéns ótimo. a todos. Contem conosco de Feira de Santana, porque Obrigada. nós estamos altamente comprometidos em fazermos o bem juntos. Deus Obrigada. abençoe a todos. Amém. Obrigado, amém. Ana. Obrigado, querida. Amém.